5 lições que aprendemos com o filme Forja para a nossa vida cristã e para a nossa família. Mas, se você não assistiu, não tem problema, porque esses ensinamentos podem ajudar muito você dentro de casa. Fica com a gente. E a primeira lição que nós queremos trazer para vocês é a importância do posicionamento e da oração dos pais. No filme, o personagem principal, que é o Isaías, ele não convivia com o pai, só com a mãe dele. Então a gente vai analisar um pouquinho o comportamento da mãe. O pai foi comprar cigarro e... É triste, né? Porque o pai acabou abandonando ele, não aparecendo mais no resto da vida, né? Então vamos analisar o comportamento da mãe. Parecia que ela tinha um vínculo forte com o filho de amor, né? Um amava o outro, eles tinham ali a presença um do outro, mas parecia que o filho não tinha a devida disciplina, né? Que ele não contribuía com o ambiente, ele não colaborava com o ambiente, ele não se preocupava em ajudar a mãe dele. E aí, com isso, a gente entende que provavelmente a mãe não conseguiu fazer o papel dela na educação ali, né? A gente sabe que é papel do pai, muitas vezes, entrar com mais firmeza, com mais regra, né? Com uma disciplina mais objetiva. Então, a mãe, por ter criado o filho sozinha, ela deu o melhor dela, né? Mas quando ele tinha 19 anos, ele ainda tinha uma conduta de um garoto de 10, de 11 anos, né? E então, no filme, logo no início, a gente vê a mãe fazendo uma virada. Ela dá um basta nessa atitude do menino, né, de só querer jogar, de não querer contribuir com nada. E ela fala, chega, você não faz nada o dia inteiro, você não trabalha, não estuda, a partir de agora, para morar aqui, você vai ter que pagar aluguel. Parece um comportamento um pouco duro demais, mas foi a partir desse posicionamento que ela teve que o menino se mexeu e teve a atitude de sair para buscar um emprego. Porque antes disso, ela dava bronca nele, parecia que entrava por um ouvido e saía pelo outro, né? Para muitos pais, realmente, é um posicionamento muito duro, né? Porque hoje em dia é mais fácil o pai pagar para a criança ficar em casa, né? O adolescente ficar em casa, porque é tão apegado à questão emocional que eles não conseguem se posicionar. Ainda mais nesse caso que o Isaías, ele tinha uma falta de pai, né? Então a mãe tinha uma certa dó. Poxa, ele foi abandonado pelo pai. Poxa, ele não teve o exemplo do pai. Então, acho que parece que ela pegou leve, né, com ele durante um período, mas chegou uma hora que ela se posicionou. E aí foi a partir do posicionamento da mãe que Deus conseguiu agir em favor do filho, do menino, né? Porque ele colocou o chefe no caminho do rapaz, tocou no coração do chefe, porque o chefe ali naquela cena inicial, que ele está preenchendo uma ficha para emprego, o chefe tinha tudo para não contratar o garoto pela conduta dele, né, meio hostil, e me parece que foi tocado e ele resolveu dar uma oportunidade para o garoto. E a partir dali o trabalhar de Deus começou na vida dele. Então, uma das coisas que a gente aprende com esta mãe é: pais, se posicionem. Façam o possível e deixem o impossível com Deus. Exatamente. Não fiquem com dó, não deem moleza para os filhos de vocês, porque é a partir desse posicionamento com firmeza que Deus vai começar a trabalhar na vida deles. A segunda atitude positiva da mãe foi em relação à oração. Essa mãe orava sem cessar pela vida do filho e ela não orava sozinha. Ela contava com a ajuda da igreja, com as irmãs, as tias do coque. E ela acionava a intercessão e eles clamavam e pediam pela ação de Deus na vida do Isaías. E aí nós vemos que a oração aliada ao posicionamento de firmeza fez a diferença. E aí uma pergunta para vocês. E vocês estão agindo de forma correta e justa no mundo natural e guerreando no mundo espiritual com a oração? Pois um depende do outro. E a segunda lição que nós aprendemos com o filme Forja é a atitude de abandonar o que você gosta para fazer aquilo que ama. Logo de cara já vou falar, aquilo que você gosta é algo seu. Aquilo que você ama deveria ser aquilo que Deus quer que você faça. Então a segundo tópico vai ser sobre isso. Nesse tópico nós vamos falar daquele momento onde Isaías, no seu quarto, pedindo a Deus para mostrar a ele o que ele deveria deixar de fazer, ele olha para o tal do videogame. E aí ele abandona o videogame. E aí entra uma questão: nossa, é pecado jogar videogame? Não, não é pecado. Mas a questão toda é: aquele videogame iria atrapalhar a relação de Isaías com Deus. Porque ele estava no momento de conhecer. E quantas coisas na nossa vida que nós deixamos atrapalhar a nossa relação com Deus. A gente não deixa algo, na verdade, né? Muitas coisas na nossa vida, áreas, algumas ações. Pode ser o videogame, pode ser jogos, pode ser o futebol, pode ser o lazer, pode ser o trabalho. O celular, pode ser alguns lugares, algumas amizades, coisas
que você precisa abandonar para avançar no caminho com o Senhor. Em 1 Coríntios 13 ao 11, eu vou ler para vocês o seguinte, olha que interessante. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Reparem que na referência bíblica, termina falando que ele acabou, parou, não tem meio termo. Por que não tem meio termo? Porque o inimigo ele utiliza muito das distrações para fazer com que você não avança na graça e na glória do Senhor. Porque quando você está distraído, você não consegue escutar do céu aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa abandonar. E foi a partir dali que Isaías entendeu que ele deveria caminhar mais perto de Cristo. Porém, se ele deixasse as distrações interferirem, ele não ia conseguir avançar. Nesse contexto, eu quero falar um pouquinho do contexto desse versículo. Todo esse contexto do versículo que eu acabei de ler para vocês está voltado para a importância do amor ao próximo. Pois somente os cristãos maduros conseguem trabalhar, de forma sacrificial para o reino. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que quando Deus traz o amor para a gente, esse amor é um amor sacrificial. Imagina, se você não consegue largar um lazer, um videogame, um jogo ou algo que você gosta de fazer em favor de Deus, muito menos você vai fazer por alguém. Você jamais vai conseguir se sacrificar de forma amorosa por alguém de forma verdadeira. Aí não adianta você querer ensinar alguém sobre a palavra de Deus, mas não estar disposto a pagar o preço junto com a pessoa, a dividir o fardo. Então, quando a gente passa da fase de ser criança, imaturo, e eu passo para a fase adulta, do homem, mulher de Deus, eu topo o amor verdadeiro. Eu topo exemplificar o meu amor para as pessoas. Como que as pessoas vão entender sobre Cristo se eu não as amo como Deus me amou? Se eu não faço aquilo que eu tive do Senhor? Então, esse tópico de a gente abandonar as coisas é muito importante. Você jamais vai conseguir fazer aquilo que Deus quer se você não largar as coisas que estão te atrapalhando. E Isaías, sabiamente, mesmo contrariado, ele não hesitou e abriu mão logo do videogame. Na cena do filme você percebe que não, Deus, não sei o quê. Foi sofrido no começo. Foi sofrido. Mas ele foi lá, montou a caixinha dele e deixou para doação. E aí fica uma pergunta para você. Você tem coragem de abrir a mão daquilo que pode te atrapalhar na relação com o Senhor? Você acha que você tem coragem de abrir mão daquilo que atrapalha na sua relação com seu cônjuge, com seus filhos, aquelas pessoas que estão na sua autoridade, homem? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para refletir. A terceira lição que aprendemos no filme é o exemplo dos líderes que servem. Então, sempre nós vamos exercer o papel de liderança na vida de alguém, Uns mais, outros menos. Mas a questão aqui, esses ensinamentos sobre a liderança não tem a ver só com pais, com donos de empresa, com posição de chefia, com cargos de liderança. Mas é para todo cristão que está crescendo e está se desenvolvendo e influenciando pessoas ao seu redor. Sempre que a gente começa a influenciar pessoas, a gente começa também a exercer um pouco de liderança sobre elas, aconselhar, orientar, Quando você começa a falar de Cristo para as pessoas, você vai liderar essa pessoa nesse caminho. Porque em tese você sabe mais, então você começa a cuidar de quem sabe menos, E a primeira coisa que um bom líder faz é instruir os seus segundo a palavra de Deus. Não dá para ser líder sem instrução. Não tem achômetro, Não, você não pode falar a sua opinião, Você tem que falar aquilo que dá certo, aquilo que funciona. No filme, nós vemos o exemplo de Josué, que era o chefe de Isaías, que após ter dado a oportunidade de trabalho para ele, começa então um processo de discipulado. Ele começa a ensinar, a falar, tanto dos princípios da vida, em relação à responsabilidade, pontualidade, quanto também em relação aos princípios espirituais, Então ele ensina a lei dos homens e a lei de Deus. Mas Josué, ele não só ensinou oralmente, mas ele permitiu que Isaías acessasse a sua vida, caminhasse junto com ele e aprendesse com o seu exemplo, pela observação, Não só por ouvir. E isso mostra que um bom líder deve acompanhar de perto as pessoas que ele está cuidando, que ele está pastoreando. Não adianta ir lá só ensinar, falar um monte de coisa, E não saber mais da vida pessoal daquelas pessoas, É claro que aqui eu não estou falando de um pastor de igreja que não tem como cuidar de todo mundo. Estou falando da nossa liderança, as pessoas que a gente cuida, a gente permite que elas acessem a nossa vida.
A gente convida elas para ir na nossa casa, para estar nos nossos grupos, nos nossos ambientes, né? E Jesus, ele agiu assim também. Jesus era um exemplo de líder servo, que além de andar bem próximo aos seus discípulos, passar ali o dia inteiro com eles, chegou a lavar seus pés, né, para mostrar que o maior serve o menor. E assim também os líderes devem ensinar e servir com amor as pessoas que estão abaixo, as pessoas que Deus confiou a eles, né? E aí tem uma perguntinha nesse assunto. Na sua casa, você costuma servir as pessoas ou só se preocupa em ser servido? E a quarta lição que nós aprendemos com o filme Forja é a importância das amizades certas. Meus amigos, os seus amigos determinam onde você vai estar hoje e no seu futuro. As pessoas que você se relaciona hoje determinam até as portas que você vai abrir. Imagina, se Isaías estivesse andando com aquele povo no basquete, jamais conheceria Josué, seu futuro chefe, que foi o seu mentor. Então, essa área é muito importante. Você vai perceber no filme que a partir do momento que Isaías topa passar por um processo, você não vê ele mais andando com aquelas pessoas que ele andava. Depois ele aparece, mas depois, para mostrar o que aconteceu. Como colega, não mais como amigo íntimo. Exato, né? Tanto é que depois, no filme, ele paga preço para estar com outras pessoas, tanto aprendendo logo de cara, depois como ensinando. Então no filme você vê uma virada de chave muito grande. Tanto é que o Isaías, ele paga o preço de se encontrar com as pessoas mais velhas daquele grupo, do grupo Forja. E claramente ele não tinha afinidade e intimidade com aquelas pessoas, ele se propôs a estar lá. E toda a cena que você via, o mais velho estava falando e ele absorvendo. E é muito incômodo você estar com essas pessoas, porque normalmente eles vão te corrigir, eles vão arrumar sua rota, vão te aconselhar. E só que são essas pessoas que vão te forjando a ser alguém parecido com Cristo. Desde que essas pessoas, no qual você quer pagar o preço de estar, são pessoas que realmente sabem mais de Cristo. Estão acima de você na questão de maturidade espiritual. Exato. Só que aí vamos para a Bíblia, para ficar bem claro, para não ser uma coisa que nós estamos falando da nossa cabeça. Pensa comigo. Lembra aquela cena de Jesus, né, quando ele está se reunindo em Marcos 2, depois vocês podem dar uma olhadinha em Marcos 2, 2 ao 12. Jesus está ensinando, e aí o paralítico descobre que Jesus está lá, os seus amigos descobrem, 4 amigos. E eles querem levar o seu amigo paralítico para falar com Jesus, porque eles acreditavam na cura. Só que quando eles chegam lá, não tinha espaço, estava todo mundo cheio, nem fora da casa. Mas os amigos, não contentes, subiram no teto dessa casa e abriram e desceram o paralítico com a própria cama. E aí já vamos fazer uma reflexão. Olha que louco, os amigos fizeram todo o esforço para levar o paralítico para quem? Para Cristo. E aí já fica um pensamento, seus amigos, eles se esforçam, eles te levam para a presença de Cristo? E eu quero deixar uma reflexão um pouco mais profunda, por quê? Porque você pode pensar assim, não, mas eu só ando com o pessoal da igreja. E aí que também está o perigo, porque tem muito cristão que só é crente na hora do culto. Chora, louva, mas acaba. Os convites que esses seus amigos estão te dando, esse esforço que esses amigos estão fazendo, é realmente para Cristo ou é para fazer coisas inúteis, coisas que não tem nada de edificação? Mas vai ficar pior. E quando o paralítico encontra Jesus, olha o que a Bíblia fala. Jesus vê que a fé dos amigos, que eles tinham fé, que a fé dos amigos foi aprovada por Cristo. Pelo esforço que eles fizeram, Jesus viu que eles tinham fé. Então, a partir de uma atitude, né? Exato. Só que ele não curou o paralítico logo de cara. A primeira fala de Jesus é ele perdoou, eu te perdoo. Olha que incrível. Pecados. Então, a questão toda é, os seus amigos, além de terem um esforço para levar para Cristo, eles te levam ao arrependimento para receber o perdão de Cristo? Porque se a sua amizade dentro da igreja não entrar no seu íntimo para te transformar, essa amizade é pagã. Essa amizade não vem de Deus, é uma distração no seu caminho. Corta essa amizade. Vai para amigos que vão trazer para você um confronto de arrependimento, para você ter Jesus te falando, filho, eu te perdoo. E aí depois disso tudo, ele se recebeu a cura. Ou seja, o que os amigos fizeram, quando a fé deles é aprovada, tem muito mais a ver com o perdão do que com a cura. Então o que nós precisamos ter de amigos, o que nós precisamos ser também como amigos, são pessoas que levam as pessoas para Cristo e que façam elas se arrependerem para receber o perdão de Cristo. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês,
no sentido, quais são as pessoas que vocês estão colocando dentro de casa? Quem são essas pessoas que vocês estão tendo um ciclo íntimo? Um relacionamento íntimo? Elas estão te levando para Cristo, para arrependimento? Ou é um oba-oba? Tomem cuidado, porque às vezes vocês estão levando pessoas para casa que estão te distraindo do que Deus tem para vocês. Tomem muito cuidado com as amizades que vocês andam. E a quinta lição que aprendemos com o filme Forja é o poder de perdoar e de pedir perdão. Existem muitos tópicos sobre o perdão que aparecem nesse filme, mas nós queremos comentar de duas cenas na vida de Isaías, né, o personagem principal. A primeira é uma onde Isaías precisou perdoar e a outra ele precisou pedir perdão. Na cena que Isaías precisou perdoar, ele perdoou o seu pai, né? Aquela pessoa que o abandonou quando ele era pequeno, que saiu de casa, o rejeitou, né? Não correspondia às suas tentativas de contato, não arcou com as suas responsabilidades materiais, emocionais e psicológicas como pai, gerando nele uma série de feridas, né, e bloqueios. Mas quando ele compreendeu o que era o perdão de Deus, quando ele entendeu que perdoar é um mandamento, não é um conselho, né, e ele viu que isso não é condicional, não existe nada nesse mundo que eu não possa perdoar, né, como ser humano. Então ele rapidamente buscou obedecer a Deus. Ele percebeu que era muito difícil, então ele buscou a ajuda do Espírito Santo, sendo sincero com Deus acerca do que ele sentia. Ele clamou, ele tinha uma cena onde ele clamava Deus, ele dava tudo de si para clamar, pedindo ajuda para perdoar. Mas ele tomou a decisão, que é o mais importante. E não esquecendo, antes dessa oração, dessa fervorosa oração, ele teve um momento com Josué, onde Josué dava um testemunho sobre isso. Exatamente. Então, ele aprendeu com o mentor dele, através do exemplo, que é possível perdoar. Então, quando Josué compartilhou que ele conseguiu perdoar o homem que matou o seu filho, foi aí que a ficha dele caiu e ele falou, opa, peraí, então acho que eu também consigo perdoar o meu pai. Então, a importância de aprender com os mentores e de buscar a ajuda de Deus, mesmo que pareça impossível, nós temos que perdoar. A segunda cena que Isaías lidou com perdão, nessa cena ele precisou pedir perdão. Então, tem uma cena que inicialmente ele entra numa cafeteria, vai lá chavecar a menininha, e aí vem o pai dela, é grosso com ele, eles discutem. Naquela época, Isaías não tinha noção nenhuma em relação a honrar as autoridades, não entendia o papel dele em relação às autoridades, então ele tratou o rapaz com desrespeito, né? Saiu esbravejando. E aí, depois da transformação dele, um ano depois que ele se encontrou com Cristo, que ele já fazia parte da igreja, que ele estava vivendo a nova criatura, o Espírito Santo o lembrou dessa cena do erro, onde ele desrespeitou uma pessoa e o incomodou, a consciência pesou, ele precisou voltar no local, dar a cara a tapa, ser corajoso e pedir perdão. O rapaz, né, o dono da cafeteria que ele ofendeu, ele nem lembrava mais quem era Isaías, o que ele fez, mas ele precisou resgatar essa vivência e dar a cara a tapa e pedir perdão, né? Então, com isso nós aprendemos que, como Jesus nos ensinou lá em Mateus 6,14, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. E o contrário também é verdadeiro. Se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados, né? E aí, uma última pergunta para vocês refletirem. Cristão, você tem tido o hábito de perdoar constantemente quem te fere e quem te decepciona? Agora, o mais difícil, você tem sido humilde para pedir perdão, para verbalizar sempre que você magoa alguém? Você tem exercitado a prática do perdão dentro da sua casa? Essas foram as 5 lições que nós aprendemos e estamos tentando aplicar em nosso lar. Mas nós sabemos que esse filme traz muito mais aprendizado. Então coloque aqui nos comentários aquilo que tocou o seu coração, aquilo que realmente fez você perceber coisas, aquilo que pode edificar alguma vida. Comente aqui e fique com Deus.